Shalom, shalom. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Algumas coisas, nós sabemos que a Bíblia é bastante complexa, tem muita informação. Nós sabemos que o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, ele tem esse nome em hebraico, Tehillim, que deriva da palavra hebraica Tehilot, que significa louvores. Então, Tehillim, porque Salmos são Tehilot, louvores. Então, nós vamos estudar esse salmo que é poderosíssimo. Toda a palavra de Deus é poderosa, é inspirada, é inerrante, né? E esse salmo aqui é um salmo de Davi, um Mismor de Davi, canção de Davi, e o título é O Senhor é o meu pastor, Adonai Roi. Vamos estudar esse salmo, vamos lá. O capítulo 1 do salmo diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que nada nos faltará, mas que confiando em Deus, nunca nos faltará o essencial para a vida. Então, se nada nos faltará, do salmista aí, quer dizer que se você confiar no Senhor, o essencial não vai nos faltar. Outra interpretação diz que não faltará dias bons e dias difíceis, porquanto a vida não contém apenas momentos bons. Então, se nada faltará, eu vou aprender com Deus através de momentos bons e ruins. E os momentos ruins, no fundo, serão momentos bons porque trarão lições para a vida. O livro de Eclesiastes diz que para que o homem dependa de Deus, então a vida ela alterna entre bem e mal, para que não saibamos o que nos sucederá posteriormente e com isso nós confiemos mais em Deus. Então, essa é outra interpretação. Tem outra que diz que o bom pastor, que faz uma alusão a Jesus, o Messias, cuida de nós semelhante a um pastor de ovelhas, que não deixa faltar o necessário às suas ovelhas, como alimento, abrigo, proteção, água e direção. Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10:11, na tradução aramaica peshita do livro de Yohanan, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida por seu rebanho. Essa é a tradução aramaica do livro de João. O pastor do salmo, ele é mais importante do que o salmo do pastor. Muita gente prega o salmo do pastor e esquece o pastor do salmo. Muita gente vai citar esse salmo e esquece que o centro desse salmo é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, Jesus, né? Esse é um salmo do tipo louvor, oração pessoal, régio ou messiânico, porque ele faz uma alusão ao Messias como pastor. Então ele é um salmo régio ou messiânico. Ele é um salmo de oração pessoal, porque nós temos uma oração pessoal nesse salmo, e também é louvor. Tanto que em Israel ninguém lê o salmo 23, eles cantam o salmo 23. E todos os Tehilot, todos os salmos, todos os Tehillim. E nós temos aí que ele é escrito por Davi antes de assumir o trono de Israel. Então, antes de Davi assumir o trono de Israel, ele escreve o Salmo 23, que é um ketuvim, é um escrito. No aramaico, Morió Nere. Temos aí no aramaico: o Senhor é meu pastor. Morió Maria Nerei, Morió Nerei. O Senhor é o meu pastor. Vamos ver no original hebraico: Mismor le Davi, canção de Davi. Hashem Roi, o Senhor é meu pastor. Lo ersá, se lo ersá é não faltará. Fala de providência, de cuidado. O pastor ou amigo íntimo, ele cuida das suas ovelhas. Na Taná Peshita traduzida, nós temos
Morió me apacentará, nada me faltará. E se apacentará, ele tem uma referência lá no Salmo 78, 52. Salmo 78, 52. Fala que Deus nos guia como um pastor guia suas ovelhas até mesmo no deserto. Em Isaías 40, 11, fala que Deus cuida de nós. Em Ezequiel 34, 11 a 16, Deus é nosso pastor. João 10, 11, aliança de sangue, vida por vida, Jesus é o nosso bom pastor. 1 Pedro 2, 25, Deus é o nosso guia, o nosso pastor, guardião das nossas almas. E a palavra faltará, nós temos também referências. Salmo 34, 9 e 10. Não faltará quer dizer que não teremos necessidades. Filipenses 4, 19. Deus é supridor, Ele é o Adonai Irei. Ovelhas só vivem bem em rebanhos. Olha que interessante, isso fala de união, né? Isso fala de união. Na Peshita, em Yohanan 10, 11, o bom pastor, eu sou bom pastor, no aramaico é Enono Royotovo, que no hebraico é Ani Hahoe Hatov, eu sou bom pastor. Então, aramaico Enono Royotovo, em hebraico Ani Hahoe Hatov. Salmo 23, 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Em outras palavras, é Ele que nos guia a paz que este mundo não tem nem pode dar. Quando precisamos descansar, Ele nos concede descanso. Na Bíblia, águas pode se referir a pessoas ou a palavra de Deus, certo? Então, essas águas de descanso pode se referir a pessoas ou a palavra de Deus, que é a água que jorra para a vida eterna, o Messias. Bom, pastos verdejantes fala de alimento para as ovelhas. Sendo assim, a palavra nos alimenta, fortalece, tranquiliza, fazendo-nos descansar. Águas, no sentido de pessoas, fala de paz em meio a uma sociedade sem paz. Ele fala de Deus, do Messias, do Salvador. Na Peshita traduzida, nós temos o versículo 2 do Salmo 23, assim: em prados de abundância me fará morar, as águas tranquilas me conduzirá. Temos uma referência para a palavra abundância, algumas referências. Salmo 36, 8, 9, Jesus é a fonte da vida, nos presenteia com o melhor. Ezequiel 34, 14, Deus nos apacenta em bons lugares. Apocalipse 7, 17, o cordeiro das ovelhas cuidará também na eternidade. Então ele não cuida de mim, de você só aqui. Ele cuida de nós no porvir, na eternidade. No original nós temos Biniot Deshe Yarbitseni, em pastos verdejantes me faz repousar. Biniot Deshe Yarbitseni. Continuando no versículo 2. Almei menuhot yenahaleni. Almei menuhot yenahaleni. Para as águas tranquilas me conduzirá. Vamos agora para o versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele traz descanso, refrigério e renovação espiritual. Quando cansados e sobrecarregados, Ele nos alivia. Ele nos dá seu jugo e nos ensina sobre ele, que é manso e humilde de coração. Em Jesus temos descanso para nossa alma. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então é ele que refrigera a nossa alma. Momentos que ninguém consegue nos consolar, que ninguém consegue nos entender, o bom pastor nos refrigera a alma. Ele que é justo aplana as veredas do justo. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho dos justos. Quem quer seguir o bom pastor, nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Versículo 3 do Salmo 23. Ele restaurará minha alma, por caminhos de justiça me conduzirás, por amor do teu nome. Isso na Peshita, viu?
a referência nós temos aí para a palavra nome, em Salmo 25:11, Salmo 31:3. Ele, por amor ao seu nome, nos perdoa e nos conforta. Vamos ver o original do versículo 3. Nafeshi Yeshovev, minha alma refrigera. Yanreni bemagalet zadek leman shemou. Yanreni bemagalet zadek leman shemou. Guia-me pelas veredas da justiça por causa do teu nome. Então, versículo 3. Nafeshi Yeshovev, Yanreni bemagalet zadek leman shemou. Então, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é esse vale da sombra da morte? Nós relacionamos geralmente a dias maus, e de fato tem esse sentido. É um local reservado, mas assim, no Antigo Testamento, era um local reservado para os leprosos. A única certeza desses leprosos em quarentena era a morte. Era uma região de quarentena, onde os mais sãos cuidavam dos mais enfermos. Pode ser também, trazendo para o Novo Testamento, a estrada que liga Jerusalém a Jericó. Jerusalém ficava a mais de 700 metros de altitude acima do nível do mar. Jericó a 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém a 30 quilômetros de distância de Jericó, caminho deserto. Esse caminho foi onde o homem ferido foi cuidado pelo bom samaritano, na parábola do bom samaritano. Essa estrada tinha muitos ladrões, assassinos e salteadores. Então, uma estrada deserta, uma estrada de difícil passagem. Haja vista, havia, como nós falamos agora, uma espécie de precipício ali de lado, e só tinha aquele cantinho para você passar, e para completar tinha ladrões, salteadores, enfim. Então era chamado, em termos neotestamentários, de Vale da Sombra da Morte, ou Wadi Kil. Vara serve para guiar. Então, quando o Salmo 23 fala a tua vara, está falando de guiar, ele nos guia. Quando a gente precisa de uma direção, é o bom pastor que nos dá o norte, nos dá a direção. Cajado, lidar com ovelha dá trabalho, então de vez em quando ela quer se desviar e o pastor tem que descer o cajado, literalmente, para ela ir pelo caminho certo. Isso não quer dizer que ele está com raiva da ovelha, pelo contrário, ele quer salvar a ovelha dos lobos devoradores, dos ursos, dos leões, né? Então, cajado, quando o versículo fala, versículo 4, teu cajado está falando de exortar, de corrigir. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando cuida de mim e me guia, quando me exorta e disciplina, eu me consolo, pois como um pai corrige a um filho a quem ama, tu fazes a mim. Então é essa questão. Deus, ele corrige o filho que ama, mas ele também guia a gente. Então vamos para a Tanapeshita, traduzida, versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande em vales de sombra de morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me darão ânimo. A tradução aramaica é essa. Nós temos aí referência para a palavra morte. Jó 10, 21, 22, Salmo 107, 14. A terra das trevas, das sombras da morte, o além, é lugar onde quem vai não volta, lugar desolado, abismo profundo, lugar sem ordem e sem tempo. Só Jesus pode tirar alguém das sombras da morte. Na Bíblia hebraica, Stuttgartensia, nós temos o texto original do versículo 4, Gankieler Beget Salamavet, Gankieler Beget Lamavet, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Loiraha Kiata Imadi, Loiraha Kiata Imadi, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sivteha Mishamteha Ema Inahamoni, Sivteha Mishamteha Ema Inahamoni, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos para o versículo 5.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mesa perante os adversários, o salmista ora para que o Eterno remova seu opróbrio perante seus adversários, exaltando perante eles. Nós vemos um caso disso em 1 Samuel 1. Ana era afrontada por Penina, mas se não existisse Penina na vida de Ana, Ana não ia clamar. E se Ana não clamasse, Samuel não nasceria. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os momentos de dificuldade, até os momentos de zombaria, de perseguição, até os momentos em que você, para muitos, é uma pessoa, quem sabe, fanática ou, entre aspas, louca, mas Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as coisas desprezíveis para confundir as que são. A lógica de Deus não é a lógica humana, é totalmente diferente. Então, mesa perante os adversários, ele ora para que o Eterno remova seu opróbrio, para que aqueles que zombavam do salmista vejam que o salmista tem um Deus que não deixa a angústia, as tribulações matar, ou que o desespero tome conta do coração dele. Ungir a cabeça, o salmista sabe que não consegue viver sem a presença de Deus, sem o Senhor, o Espírito Santo na sua vida. O meu cálice transborda, fala das muitas misericórdias de Deus, na sua graça, das suas bênçãos e a paz que só Deus dá. Natanapeshita, o versículo 5 está assim: preparaste mesa diante de mim na presença dos meus adversários, ungiste minha cabeça com azeite, meu cálice transborda com a vida. O texto original, versículo 5, diz assim: Taror lefanai shulchan neget zoreia, Dishanta vashem roshi koushi revaya. Taror lefanai, tu preparas perante mim, shulchan neget zoreia. Shulchan neget zoreia, que é uma mesa na presença dos meus inimigos. Dishanta vashem roshi koushi revaya. Unge com óleo minha cabeça e o meu cálice transborda. Vamos para o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade, as dádivas e benefícios que o Eterno nos concede, Ele é bom e o seu reino é para sempre. Misericórdia, trazer o miserável para o coração, esse é o sentido da palavra misericórdia. Ajudar quem não tem como retribuir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, casa do Senhor, templo terreno e templo eterno. Essa passagem, quando fala casa do Senhor, quando o salmista, ele diz, tu preparas perante mim uma mesa, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor aí, muita gente acha que isso se refere ao templo físico. Ela também tem o sentido de templo eterno, a eternidade, certo? Então na Peshita, o versículo 6 está assim: tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que eu habite na casa de Moriô por longos dias. Moriô é o Senhor Deus. Então, vamos ver agora o texto original, do versículo 6. Aftover Hesed Irgifuni Kol Imei Hayah Bishate Bibet Hashem Leoreh Leonim. Aftover Hesed Irgifuni. Esse Aftover Hesed Irgifuni é certamente bondade e misericórdia me seguirão. Kol Imei Hayah. Kol Imei Hayah é todos os dias da minha vida. Veshavte Bibet Hashem, e habitarei na casa do Senhor. Leorer e a mim, todos os dias, ou pelo cumprimento dos meus dias. Vamos analisar aí duas
duas palavras no texto. A palavra Senhor, que aí no texto hebraico está expressa por Yod, Ri, Vav, Re, o tetragrama, que nós substituímos usando o sistema do quero perpétuo por Hashem, ou Adonai, né? Nesse caso aí, Hashem. E no quero perpétuo usado na Bíblia aramaica, nós temos aí Moriô ou Mariá, certo? Que é nosso Senhor. Nosso Senhor. No aramaico, o Senhor é Maram, e significa dono, possuidor, proprietário, amo, patrão, diretor, chefe, príncipe ou sátrapa. E o nome do Eterno na Pesquita é Mariá, Mar, Senhor, e a abreviatura do tetragrama Yod He Vav He. Ou Moriô tem o mesmo sentido, Senhor Deus. A palavra pastor, né, Roi, essa palavra aí que vem da palavra Roe, que é pastor em hebraico, Roe, expresso pelas letras Resh, Vav, Ain e Re. Ela tem o sentido de meu amigo, íntimo, meu pastor, no sentido de guia, líder, provedor, protetor, confidente, confiável, está presente em todos os momentos, olha só. E no aramaico, Hael ou Roye, expresso pelas letras Resh e a letra Yod e Re, que também podemos ler como Hayá, que pode se referir a um pastor de ovelhas ou um pastor de uma congregação, alguém que atende, dirige e alimenta. Então, pastor tem o sentido de atender, dirigir e alimentar. Vem da raiz Ra'a, que é alimentar, atender, dirigir ou apacentar. No hebraico, a raiz também é Ra'a, sim. No hebraico também tem a raiz Ra'a, expresso pela letra Resh, um Kamatz, Ain, um Kamatz e um Rei no final. Então, é isso aí. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Adonai Roi Loresar. O Senhor é meu pastor, não faltará. Então ele vai estar com você nos dias bons, ele vai estar com você nos dias ruins. Ele é aquele amigo que no momento que você precisa, ele está ali, pronto para lhe ajudar. A gente sabe que em dia de sol a praia está lotada, mas em dia de chuva, geralmente ficamos sós. Tem uma certa história que um homem conta que ele andava, que ele viu um sonho que ele estava na praia e olhando ele para trás ele via apenas um par de pegadas. E ele pensava, o Senhor me deixou, estou andando só na praia. E ele ouviu uma voz dizendo, não é isso, você não tinha mais forças para andar. E eu lhe peguei nos braços. Esses passos que você está vendo são meus. Então tem hora que Deus tem que carregar a gente no braço. Tem hora que a gente cai mesmo com a cruz. Mas mesmo que você caia, você vai se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se cair, não ficará prostrado, porque Deus te toma pela mão. Ele diz na sua palavra, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele é quem nos chama pelo nome, né? Chama pelo nome e diz, tu és meu. Imagine aí, Deus chamando você pelo nome. João, Maria, Pedro, né? Chamar o nosso nome e dizer, tu és meu. Então é isso aí, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que ele entende mais do que você. E muitas das coisas que acontecem agora a gente só vai entender depois. Nós somos como uma planta que ela é adubada com a fé, ela é regada com lágrimas muitas das vezes, podada com a poda da verdade. A poda dói, mas é para você crescer sem parasitas.
Os parasitas impedem a planta de crescer. Um dos piores parasitas é o medo. O medo, ele faz cessar o crescimento da planta. O medo, ele destrói, ele corrói as folhas da planta. O caule, ele devasta a planta. Esse parasita é um dos piores. Tem outros parasitas. O pecado é o pior parasita que existe. Ele destrói toda a planta. Porque o homem é como a erva, e sua glória é como a flor da erva. Quando a erva seca, sua flor cai. Mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Nosso Deus é eterno, e a eternidade, Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Se Ele estender sua destra, quem fará voltar atrás? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? O Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus que tudo controla, Irei, Deus da providência, El Rafá, o Deus da cura, El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele mora num alto e sublime trono, sim, mas ele também mora com um contrito e quebrantado de espírito, o que teme e treme diante da sua palavra. Então Deus não me deixou, não é hora de parar. Levante, bebe, come, porque o caminho é longo. Deus não te deixou. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso inclui aquele dia que você não colocou na agenda, aquele dia triste, aquele dia que lhe deixou profundamente amargurado. Deus está com você. O rei chamou para essa guerra chamada vida, e ele conta com você para ir até o fim. Mesmo ferido, mesmo achando que perdeu a batalha, quem sabe a batalha você perdeu, mas a guerra não. Não é hora de parar, não largue as armas, revista-se com a armadura de Deus para suportar os dias maus. E um dia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Adonai Roi Loressa. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe.